Magistério. Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 1. Kellum Hunt era uma lenda em sua pequena cidade da Carolina do Norte, mas não por bons motivos. Famoso por afugentar professores substitutos com comentários sarcásticos. Também era especialista em aborrecer diretores e inspetores escolares, além das senhoras da cantina. Os orientadores, que sempre começavam querendo ajudá-lo, afinal, a mãe do pobre garoto havia morrido, acabavam por esperar que ele nunca mais tornasse a aparecer em suas salas. Não havia nada mais constrangedor do que ser incapaz de dar uma resposta rápida a um garoto de 12 anos cheio de raiva. A perpétua expressão fechada, os cabelos pretos despenteados e os olhos cinzentos desconfiados de Cal eram bem conhecidos de seus vizinhos. Ele gostava de andar de skate, embora tivesse demorado um pouco para pegar o jeito. Vários carros ainda exibiam as marcas de algumas das suas primeiras tentativas. Era visto com frequência à espreita diante da vitrine da loja de livros e revistas em quadrinhos, da galeria e da loja de videogames. Até o prefeito o conhecia. Seria difícil esquecê-lo depois que passou furtivamente pelo atendente do pet shop durante a parada de 1º de maio e pegou uma toupeira, cujo destino seria alimentar uma jiboia. Ele lamentara pela criatura cega e enrugada que parecia incapaz de cuidar de si mesma. Em nome da justiça, também libertara todos os camundongos brancos que teriam sido os próximos no cardápio da cobra. Ele jamais imaginara que os camundongos fossem investir enlouquecidos contra os pés dos participantes do desfile. Mas camundongos não são muito espertos. Tampouco imaginara que os espectadores fugissem dos camundongos. Mas as pessoas também não são muito espertas, como o pai de Cal lhe explicara quando tudo terminou. Não era culpa de Cal se o desfile tinha sido arruinado, mas todos, especialmente o prefeito, agiram como se fosse. Além do mais, seu pai obrigara Cal a devolver a toupeira. O pai de Cal não aprovava furtos. Em sua opinião, eram tão nocivos quanto magia. Kellum se mexia irrequieto na cadeira dura em frente à sala do diretor, perguntando-se se estaria de volta à escola no dia seguinte e se alguém sentiria sua falta se ele não estivesse. Muitas e muitas vezes recordou as diferentes maneiras de não passar na prova do mago, de preferência da forma mais espetacular possível. Seu pai tinha listado centenas de vezes as formas de ser reprovado. Esvazie totalmente a sua mente, ou concentre-se em alguma coisa oposta ao que aqueles monstros querem, ou foque sua mente na prova de outra pessoa em vez da sua. Cal esfregou a panturrilha, que estivera rígida e dolorida na aula daquela manhã. Ficava assim às vezes. Quanto mais alto ele se tornava, mais ela parecia doer. Pelo menos na parte física da prova do mago, fosse ela qual fosse, seria fácil ser reprovado. Mais adiante no corredor, podia ouvir as outras crianças na aula de educação física, os tênis guinchando na madeira lustrosa do piso, as vozes elevadas enquanto gritavam provocações uns para os outros. Ele queria ao menos uma vez conseguir jogar. Podia não ser tão rápido quanto os outros meninos ou manter o equilíbrio tão bem, mas estava cheio de energia e inquieta. Fora dispensado da exigência da educação física por causa da perna. Até o ensino fundamental, quando tentava correr, pular ou subir em algum brinquedo na hora do recreio, um dos inspetores se aproximava e o lembrava de que precisava ir mais devagar para não se machucar. Se ele insistisse, eles os faziam entrar. Como se alguns hematomas fossem a coisa mais terrível que poderia acontecer a alguém, como se sua perna fosse piorar. Cal suspirou e olhou através das portas de vidro da escola para o lugar onde seu pai em breve encostaria o carro. Ele dirigia um tipo de carro impossível de passar despercebido, um Rolls-Royce Phantom de 1937, prata brilhante. Ninguém mais na cidade tinha um daqueles.
O pai de Cal era dono de uma loja de antiguidades na rua principal, agora e sempre. Não havia nada de que ele gostasse mais do que pegar objetos velhos e quebrados e deixá-los brilhantes, como novos. Para manter o carro funcionando, precisava fazer manutenção quase todo fim de semana. E vivia pedindo para Cal que o lavasse e passasse algum estranho tipo de cera para carros, para evitar a ferrugem. O Rolls Royce funcionava perfeitamente, ao contrário de Cal. Ele baixou os olhos para o tênis enquanto batia os pés no chão. Quando usava jeans como aqueles, não dava para perceber nada de errado com sua perna. Mas sem dúvida ficava evidente no instante em que ele se levantava e começava a andar. Quando bebê, tinha passado por sucessivas cirurgias e todos os tipos de fisioterapia, mas nada tinha realmente ajudado. Ele ainda mancava e arrastava um pouco a perna, como se tentasse se equilibrar em um barco sendo jogado de um lado para o outro. Quando era mais novo, às vezes brincava que era um pirata ou mesmo um bravo marinheiro com uma perna de pau, naufragando com um navio após uma longa batalha de canhões. Brincava de piratas e ninjas, cowboys e exploradores alienígenas. Mas jamais brincadeiras que envolvessem magia. Jamais. Ele ouviu o ronco de um motor e começou a se levantar, só para voltar a se sentar, aborrecido. Não era seu pai, só um Toyota vermelho comum. Um instante depois, Killy Miles, um aluno de sua turma, passou depressa por ele, com uma professora a seu lado. Boa sorte para os testes de balé, desejou a senhora Kimmel, e virou-se para voltar para a sala de aula. Ok, obrigada, respondeu Killy, e depois olhou de um jeito estranho para Cal, como se o estivesse avaliando. Killy nunca olhava para Cal. Aquela era uma das características que a definiam, assim como os cabelos louros brilhantes e a mochila de unicórnio. Nos corredores, o olhar da garota passava direto por ele, como se fosse invisível. Com um meio aceno ainda mais estranho e surpreendente, ela se dirigiu para o Toyota. Ele viu seus pais nos bancos dianteiros, parecendo ansiosos. Não era possível que estivesse a caminho do mesmo lugar que ele era. Não podia estar a caminho do desafio de ferro. Mas se estivesse... Ele se levantou. Se ela ia para lá, alguém deveria alertá-la. Muitas crianças acham que se trata de algo para quem é especial, dissera o pai de Cal, a repugnância evidente em sua voz. Os pais pensam assim também, especialmente nas famílias em que a aptidão mágica remota gerações. Em algumas famílias nas quais a magia se extinguiu quase totalmente, vem o fato de terem uma filha ou um filho mágico como a esperança de um retorno ao poder. Mas são as crianças sem nenhum parente mágico que merecem mais compaixão. São elas que pensam que vai ser como nos filmes. Não tem nada a ver com os filmes. Nesse momento, o pai de Cal encostou o carro junto ao meio-fio em frente à escola com um guinchar de pneus, bloqueando a visão que Cal tinha de Killy. Cal mancou na direção das portas e saiu da escola, mas, quando alcançou o Rolls Royce, o Toyota dos Miles já virava a esquina, saindo do seu ângulo de visão. E lá se foi a oportunidade de adverti-la. Cal! O pai saíra do carro e estava encostado na porta ao lado do passageiro, seus cabelos pretos desgrenhados, os mesmos cabelos escuros embaraçados de Cal. Estavam ficando grisalhos nas têmporas, e ele vestia um blazer de tweed, com cotoveleiras, apesar do calor. Cal sempre achava que o pai se parecia com Sherlock Holmes, da antiga série da BBC. Às vezes as pessoas se surpreendiam por ele não falar com sotaque britânico. Está pronto? Cal encolheu os ombros. Como poderia estar pronto para algo que tinha potencial para estragar sua vida inteira caso desse as respostas erradas? Ou certas, no caso. Acho que sim. O pai abriu a porta. Ótimo, entre. O interior do Rolls Royce era tão impecável quanto o exterior. Cal ficou surpreso de encontrar seu velho par de muletas jogado no banco de trás.
Fazia anos que não precisava delas, não desde que caíra de um trepa-trepa e torcera o tornozelo. O tornozelo da perna boa. Quando o pai de Cal entrou no carro e deu a partida, Cal apontou para elas e perguntou: "Para que isso?" "Quanto pior você parecer, maiores as chances de o rejeitarem", respondeu o pai em tom sombrio, olhando para trás quando dava a partida. "Isso soa como trapaça", objetou Cal. "Cal, as pessoas trapaceiam para vencer, não se trapaceia para perder." Cal revirou os olhos, deixando o pai acreditar no que quisesse. Tudo o que sabia, com certeza, era de que jeito nenhum ele iria usar aquelas muletas se não precisasse. Mas não queria discutir o assunto, não naquele dia, quando o pai tinha queimado a torrada no café da manhã, o que era bastante incomum, e sido ríspido com Cal quando ele reclamou de precisar ir à escola para sair poucas horas depois. Agora o pai estava curvado sobre o volante, os maxilares cerrados e os dedos da mão direita segurando com força a alavanca de câmbio, mudando para a marcha com violência desnecessária. Cal tentou fixar o olhar nas árvores do lado de fora, cujas folhas começavam a amarelar, e se lembrar de tudo o que sabia sobre o magistério. Da primeira vez que o pai disse alguma coisa sobre os mestres e como eles escolhiam seus aprendizes, ele sentara Cal em uma das grandes poltronas de couro em seu escritório. O cotovelo de Cal tinha sido enfaixado e o lábio estava cortado, consequências de uma briga na escola, e ele não estava em energia para ouvir nada. Além disso, o pai parecia tão sério que Cal ficara assustado. E foi assim também que seu pai falou, como se fosse contar a Cal que ele estava com uma doença terrível. Acabou que a doença era o potencial para a magia. Cal tinha se encolhido na cadeira enquanto o pai falava. Estava habituado a ser provocado. As outras crianças achavam que a perna fazia dele um alvo fácil. Normalmente conseguia convencê-las do contrário. Daquela vez, porém, fora um bando de garotos mais velhos que o havia encurralado, atrás do galpão perto do trepa-trepa, no caminho da escola para casa. Eles o empurraram e avançaram sobre ele com os insultos de sempre. Kellon tinha aprendido que a maioria das pessoas recuava quando ele partia para a briga, então tentara acertar o garoto mais alto. Aquele havia sido seu primeiro erro. Logo, eles o atiraram no chão, um deles sentando-se sobre seus joelhos, enquanto o outro o esmurrava no rosto, tentando obrigá-lo a pedir desculpas e admitir que era um palhaço manco. "Me desculpem por eu ser incrível, seus perdedores!" dissera Cal, pouco antes de apagar. Ele devia ter ficado desacordado por apenas um minuto, porque, quando abriu os olhos, pôde ver as figuras dos meninos em retirada já longe. Estavam fugindo. Cal mal podia acreditar que sua frase de efeito tinha funcionado tão bem. "Está certo", dissera, sentando-se. "É melhor correrem." Então ele olhou ao redor e viu que o chão de concreto ao seu redor tinha rachado. Uma longa fissura ia dos balanços até a parede do galpão, dividindo a pequena construção ao meio. Ele estava deitado exatamente no caminho do que parecia ter sido um mini terremoto. Ele achou aquilo a coisa mais impressionante que já acontecera. O pai discordou. "A magia de família", disse o pai de Cal. "Nem todos de uma mesma família necessariamente a terão, mas parece que você talvez tenha. Infelizmente. Lamento muito, Cal." "Então a rachadura no chão... Está dizendo que eu fiz aquilo?" Cal se sentira dividido entre uma alegria vertiginosa e o horror extremo. Mas a alegria estava vencendo. Podia sentir os cantos da boca se levantando, e tentava forçá-los de volta para baixo. "É isso que os magos fazem?" Os magos recorrem aos elementos: terra, fogo, água e ar, e até ao vazio, que é a fonte de magia mais poderosa e terrível de todas, a magia do caos. Podem usar a magia para muitas coisas, inclusive para partir a própria terra, como você fez. O pai assentiu para si mesmo. No começo, quando a magia aparece, ela é muito intensa. É o poder em estado bruto. Mas o equilíbrio é o que modera a aptidão mágica.
É preciso muito estudo para ter tanto poder quanto um mago recém-despertado. Jovens magos têm pouco controle. Mas Cal, você precisa lutar contra isso. E nunca deve usar a magia de novo. Se usar, os magos vão levá-lo embora para os túneis. É onde fica a escola? O magistério fica no subterrâneo? Oculto sob a terra, onde ninguém pode encontrá-lo. Respondeu o pai, em tom grave. Não há luz lá embaixo, nem janelas. O lugar é um labirinto. Você pode se perder nas cavernas e morrer, sem que ninguém jamais saiba. Cal passou a língua nos lábios repentinamente secos. Mas você é um mago, não é? Não uso minha magia desde que sua mãe morreu. Nunca mais vou usá-la. E mamãe foi para lá? Para os túneis? De verdade? Cal estava ansioso por ouvir qualquer coisa sobre a mãe. Não sabia muito sobre ela. Algumas fotografias amareladas num velho álbum mostrando uma linda mulher com os cabelos pretos como os de Cal e os olhos de uma cor que ele não conseguia definir. Sabia que não devia fazer perguntas demais sobre ela ao pai, que nunca falava sobre a mãe de Cal a menos que fosse absolutamente necessário. Sim, foi, confirmou o pai, e foi por causa da magia que ela morreu. Quando entram em guerra, o que é frequente, os magos não se importam com as pessoas que morrem como consequência. E essa é outra razão para você não atrair a sua atenção. Naquela noite, Cal acordou gritando, acreditando que estava aprisionado sob a terra, que se empilhava sobre ele, como se estivesse sendo enterrado vivo. Por mais que se debatesse, não conseguia respirar. Depois, sonhou que fugia de um monstro feito de fumaça, cujos olhos giravam como 1000 cores diferentes e maléficas. Mas ele não conseguia correr rápido bastante por causa da perna. No sonho, ele a arrastava atrás de si como um peso morto, até que desmaiou, com o hálito quente do monstro em seu pescoço. Outras crianças na turma de Cal tinham medo do escuro, do monstro debaixo da cama, zumbis ou assassinos com machados gigantescos. Cal tinha medo de magos e, mais ainda, de ser um deles. Agora ia encontrá-los, os mesmos magos que eram o motivo da morte de sua mãe e de seu pai quase nunca rir e não ter nenhum amigo, sentado no escritório em que transformara a garagem, consertando joias, móveis e carros caindo aos pedaços. Cal achava que não precisava ser um gênio para entender por que o pai era obcecado por consertar coisas quebradas. Passaram a toda velocidade por uma placa que dava boas-vindas à Virgínia. Tudo parecia igual. Ele não sabia o que esperar, mas tinha saído raras vezes da Carolina do Norte. As viagens para fora de Asheville eram pouco frequentes. Na maioria das vezes, para ir a encontros de permuta de peças de carros e feiras de antiguidade, onde Cal perambulava entre montes de prataria escurecida, coleções de cards de beisebol em capas de plástico e cabeças de iaque empalhadas, antigas e esquisitas, enquanto o pai negociava alguma coisa inútil. Ocorreu a Cal que se ele não trapaceasse no exame, talvez nunca mais fosse a um desses encontros de permuta. Sentiu um aperto no estômago e um calafrio o fez estremecer até os ossos. Forçou-se a pensar sobre o plano que o pai lhe incutia. Esvazie totalmente sua mente, ou concentre-se em alguma coisa oposta ao que aqueles monstros querem, ou foque sua mente na prova de outra pessoa em vez da sua. Ele suspirou. O nervosismo do pai começava a afetá-lo. Ia dar tudo certo. Era fácil ser reprovado. O carro saiu da rodovia e pegou uma estrada estreita. A única placa tinha o símbolo de um avião, com as palavras Campo de aviação fechado para reformas, abaixo. Aonde estamos indo? Perguntou Cal. Vamos pegar um avião para algum lugar? Espero que não, murmurou o pai. O pavimento da estrada passara abruptamente de asfalto para terra. Enquanto seguiam aos solavancos pelos poucos metros seguintes, Cal se agarrava à porta para não sair voando nem bater com a cabeça no teto. Rolls Royces não foram feitos para rodar em estradas de terra. De repente, a rua alargou
e as árvores se dispersaram. Estavam agora em um imenso espaço aberto. No meio havia um enorme hangar feito de aço corrugado. Estacionados ao redor estavam cerca de uma centena de carros, desde picapes mal conservadas até sedãs quase tão elegantes quanto Rolls-Royce e muito mais novos. Cal viu pais com os filhos mais ou menos da sua idade, caminhando apressados para o hangar. Acho que estamos atrasados, disse Cal. Ótimo. O pai pareceu sentir uma satisfação lúgubre. Estacionou o carro e saiu, gesticulando para que Cal o seguisse. Cal estava contente por ver que o pai aparentemente havia se esquecido das muletas. O dia estava quente e o sol batia nas costas da camiseta cinza de Cal. Ele enrugou a palma das mãos suadas na calça jeans enquanto atravessavam o terreno e passavam pela grande e escura abertura que era a entrada do hangar. Lá dentro, encontraram o caos. Crianças andavam de um lado para o outro, suas vozes ecoando no espaço imenso. Havia arquibancadas montadas ao longo de uma parede de metal, e, embora pudessem acomodar muito mais pessoas do que as presentes, pareciam pequenas diante da imensidão do recinto. Uma fita de azul vivo marcava X e círculos no piso de concreto. Do outro lado, em frente a um conjunto de portas de hangar que outrora se abriam para deixar sair os aviões para as pistas, estavam os magos.